Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta sexta-feira está no ar. Eu dou bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E bom dia ao Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, agora são 6 horas em ponto. Vamos conferir o trânsito aqui em Cuiabá. O trânsito através das câmeras da CEMOB nesta manhã, iniciozinho, o pessoal começa a sair. Vamos aí conferir o trânsito aqui na capital. Aí a saída para Rondonópolis, não é isso? Exatamente. Região do Tijucal. 364, né? O viaduto ali, no trevo ali do Tijucal, esse é o trevo, né? da entrada de Cuiabá, de Rondonópolis para Cuiabá, né? O que está mostrando aí. Aí o complexo Walter Rabelo, né? Exatamente, o complexo Walter Que é Rabelo. o viaduto ali em frente ao bairro Tijucal. Isso mesmo, trânsito tranquilo por enquanto. Olha, vamos começar uma notícia de frente falando de um dado aqui. O monitor da violência, o dado nacional. O número de assassinatos cai 19% no Brasil em 2019 e é o menor da série histórica. O Brasil teve uma queda de 19% no número de vítimas de crimes violentos em 2019, em comparação ao ano de 2018. É o que mostra aí o índice de homicídio, o índice nacional de homicídios. Em todo o país houve 41.635 assassinatos contra 51.558 em 2018, ou seja, quase 10 mil mortes a menos do que comparado aí com o ano de 2018. Aí eu quero trazer para a nossa realidade, falar um pouquinho da segurança pública em Mato Grosso. A gente falava aí, tivemos um ciclo de bate-papo com a Polícia Militar, Antero e Lúcio, lá no Tribuna, na Rádio Vila Real, e eles falavam aí da dificuldade, claro, também da falta de investimento. Os policiais militares estão cobrando, olha só, 4 anos o fardamento, a troca de fardamento da polícia. E aí, será que vamos ter investimentos para esta área aqui no estado de Mato Grosso? Precisa ter, né? Porque essa é uma área essencial, né? Por isso que eu acho que o estado tem que encolher em determinadas áreas para atender bem as áreas essenciais. O estado tem que atender bem e eu acho que essa proposta do presidente Bolsonaro, que tem defendido o Paulo Guedes, ela é uma proposta correta. Aqui no estado eu vi o vice-governador Otaviano defender essa proposta de estabilidade no emprego para questões essenciais. Ou seja, como segurança, mantém a estabilidade no emprego de quem já tem, de quem já é funcionário público, mas os que forem entrar na carreira terão estabilidade na educação, na saúde, na segurança pública e na área meio essencial, que é ali a administração, fazenda, planejamento. O resto não tem por que ter estabilidade no emprego. Essa proposta é correta porque permite investir mais nas áreas essenciais do Estado. Quer dizer, o Estado tem que oferecer isso. O resto, o Estado tem que ir abrindo mão para deixar a iniciativa privada tocar. É isso. Pois é. E esse número da violência aí, da queda nacional, de homicídios, isso fortalece muito o Sérgio Moro, mas é preciso ressaltar que esse é um mérito do governo federal, do Sérgio Moro, do presidente Bolsonaro, mas também dos governadores. Porque quem faz segurança pública são os governadores. Então, se esse número caiu assim, é porque os governadores de estados, as secretarias de segurança estaduais funcionaram bem. Pois mas o último dado que saiu aqui em Mato Grosso foi um comparativo de 2007 a 2017, que aumentou aí, mostrou um aumento de 24% nos crimes cometidos com a arma de fogo aqui no estado. Um aumento, então. Não. É o último dado que a gente tem aqui em Mato Grosso. Mas isso de 2007 a 2017. Mas é o último dado que a gente tem desse mapa da violência. Não é esse, né? Não, o nacional é o esse. comparativo de 2019 com 2018. E já está computado Mato Grosso no dado nacional. Né? É evidente que está computado Mato Grosso.
Vamos saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, qual que vai ser o seu? Bom, para terminar a semana, né, para encerrar essa semana, eu vou falar sobre esse espetáculo, né, deprimente lá da Câmara Municipal de Cuiabá. Está envergonhando os cidadãos de bem. E aí eu agrego aqui nesse destaque uma declaração do vereador Abílio Júnior. E aí ele pega pesado em cima do vereador lá que fez o relatório que recomendou a cassação dele. Aí o vereador Abílio Júnior taxa Ricardo Saad de corrupto e escória. E aí o vereador Ricardo Saad ameaça Abílio Júnior com um processo. E aí eu destaco aqui só um trecho de uma fala do vereador Abílio Júnior. O que você acha que está acontecendo quando um médico pede a cassação de um vereador que fiscaliza a saúde? Um médico de grande credibilidade e que eu já vi, diz o vereador Abílio Júnior, muitas vezes cobrando a fatura no corredor do secretário de governo lá na prefeitura de Cuiabá. E aí ele fala aqui que Ricardo Saad é quem faz as cobranças para o Hospital Santa Helena, que é o que mais recebe recursos da prefeitura de Cuiabá. Então esse é o meu destaque de hoje para repassar aí o que é que aconteceu na semana sobre este espetáculo deprimente patrocinado lá por essa comissão antiética, ou melhor, de ética, né? Mas que parece que é a comissão que quebrou o decoro, não é? Não foi o vereador Abílio Júnior, porque ele está sendo processado aí por fiscalizar. É isso. Certo, já temos mensagens, viu, sobre isso. Você pode participar com a gente. O relevante dessa questão do Abílio é que, se isso for levado a sério, o vereador Diego disse ontem da tribuna, só para complementar, disse, inclusive, alertando o vereador Ricardo Saad, eu não sei quem que ajudou o senhor a fazer esse relatório, mas isso aqui tem perigosamente uma iniciativa para beneficiar uma organização criminosa, que foi a organização criminosa que roubou a saúde pública. Porque no relatório do vereador Ricardo Saad, segundo o vereador Diego, que é advogado e entende disso, há indícios de que esse relatório pode subsidiar uma tentativa de anular a operação Sangria, beneficiando aqueles que roubaram dinheiro da saúde pública. Em isso ocorrendo, pode ser pedida a prisão dos vereadores do Conselho de Ética. Não só do relator, como dos que aprovaram esse relatório. Não acho que vai chegar nisso, mas o Ministério Público Federal, eu já tenho informações, será alertado desse relatório. Esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal para ver se o Ministério Público Federal pede ou não a prisão desses vereadores por causa de obstrução de justiça. E eu não chamaria isso de Conselho de Ética, acho que eles são coveiros da ética, viu? Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto, porque já tem mensagem sobre a cassação do Abílio. Você pode participar com a gente, o telefone aí na sua tela. Mas Antero, você deixa eu fazer meu destaque? Pois eu ia perguntar agora, Antero, e o seu destaque? Meu destaque com relação à extraordinária intervenção do desembargador Márcio Vidal, que foi uma intervenção técnica, porque o Tribunal de Justiça estava preparado para votar ontem o aumento do número de vagas de desembargadores, de 30 para 39. E ele disse, isso não pode ser julgado, não pode ser votado exclusivamente nessa comissão especial de 13 desembargadores. Isso tem que ir a pleno. Os 30 desembargadores têm que opinar. E olha, sinceramente, chegou a hora de pensar um pouco no interesse público. Quanto custa isso? O Tribunal de Justiça tem que virar público para explicar isso. Porque na situação que o Estado está, o Poder Judiciário arrumar mais gastos
neste momento, é inaceitável. Até porque o Tribunal de Justiça se vangloria, e com razão, de que lá os processos ficam pouco tempo. Eles conseguem dar uma boa celeridade no processo. Ou seja, os 30 desembargadores estão dando conta. Por que que tem que ser 39 desembargadores em Mato Grosso? É uma questão e eu vou destacar isso daqui a pouquinho no comentário. Vamos para o GD, para o portal Gazeta Digital. Vamos às notícias aqui em Mato Grosso. General em Mato Grosso. O presidente do Senado apoia nome de Júlio para o Senado. O senador Jaime Campos se reuniu na manhã de ontem com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do mesmo partido, para definir estratégias de cobrança junto ao governo federal em relação aos problemas de logística e infraestrutura enfrentados principalmente nas rodovias federais de Mato Grosso. Também no encontro foi abordada a eleição suplementar ao Senado e Alcolumbre não deixou dúvidas qual candidato terá o seu apoio. Defendeu o fechamento de questão em torno do nome de Júlio Campos. Abre aspas, nosso general em Mato Grosso chama-se Júlio Campos, fecha aspas, afirmou Davi Alcolumbre. O apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à candidatura do ex-governador Júlio Campos na eleição sinaliza que a Executiva Nacional do Democratas está unida em torno de uma candidatura própria para o pleito em Mato Grosso, marcado para o dia 26 de abril. Significa duas coisas aí esse posicionamento. Primeiro, que o Delmar Dal Bosco não tem chance nenhuma de tentar disputar Ele já falou que quer. Ele falou que quer. Eu quero, mas tenho dificuldade de enfrentar o Júlio. Dificuldade não, é impossível enfrentar o Júlio Campos nesta situação dentro do Democratas. Então é isso que significa essa fala do Davi Alcolumbre. Outra coisa, significa que o DEM vai patrocinar oficialmente a candidatura do Júlio Campos. Qual vai ser o limite de gastos? 3 milhões? O DEM vai dar os 3 milhões para a candidatura do Júlio Campos. A outra coisa não significa absolutamente nada, porque, olha, apoio de Davi Alcolumbre em Mato Grosso, quem que conhece Davi Alcolumbre, por que que um cidadão mato-grossense vai votar em alguém por recomendação de Davi Alcolumbre? Aí é demais, né? Aí é demais, mas tudo bem. Mas serve para esse efeito interno no DEM. E sobre recursos aí de campanhas eleitorais, tem aí uma informação sobre um outro partido, né? O PROS, né? O partido da secretária adjunta do PROCON lá, Gisela Simona. Aí o PROS Nacional deu o seguinte aviso, falou, olha, nós temos recursos aí para Mato Grosso para uma única campanha. Ou temos recursos para a eleição ao Senado, ou então temos recursos para a eleição à Prefeitura de Cuiabá, a sucessão do prefeito Emanuel Pinheiro. E aí, Gisela Simona vai decidir o que é que ela vai querer encarar. Agora, na análise de vocês, o que ela deve escolher? Prefeitura, porque a gente já entrevistou a Gisela Simona aqui e ela se mostrou preparada, disse que está estudando a Prefeitura de Cuiabá, e que, enfim, ela vem se preparando desde as eleições de 2018 para este pleito para a Prefeitura. Surgiu a eleição suplementar ao Senado e ela disse que ia disputar. E aí, agora, diante dessa informação que o Lúcio traz, Antero e Lúcio também, qual que é a análise de vocês? Qual que vai ser a escolha do PROS, de Gisela Simona? A aposta aí que, se ela tiver que optar por uma das duas, a impressão que eu tenho é que ela vai acabar optando aí pela disputa à Prefeitura de Cuiabá e acabar apoiando algum candidato ao Senado aí nessa eleição suplementar aí para substituir a senadora Selma Arruda. Minha impressão é essa. Eu não tenho dúvida que se tiver a necessidade de fazer essa opção, quer dizer, ou seja, o PROS só vai apoiar uma vez, né? Então, se tiver essa necessidade, eu não tenho dúvida que vai ser Cuiabá. Por um motivo muito simples. Pega a votação da Gisela Simona na eleição passada. 70%, 80% dos votos dela são em Cuiabá. Então, ela não vai priorizar uma campanha em outros municípios do estado. Ela vai priorizar, talvez, uma campanha para prefeito, mas essa é uma decisão
exclusivamente da Gisela Simona com a sua base, né? Embora eu ache, assim, que tem lógica na política, né? Ela deve fazer opção pela candidatura a prefeito de Cuiabá. E sobre essa questão do Senado aí, uma outra informação aí de bastidores. Tem gente aí querendo adiar essa eleição para o Senado. A informação é de que o ex-vice-governador Carlos Fávaro, derrotado nas urnas lá em 2018, que tem uma liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a informação é de que se ele vier assumir lá, se ele vier assumir a vaga da Selma Arruda, não como candidato eleito, né, mas por essa liminar lá do ministro Dias Toffoli, a assessoria jurídica dele, os advogados dele já estariam com uma ação prontinha para entrar lá no Supremo Tribunal Federal pedindo o adiamento dessa eleição suplementar que o Tribunal Regional Eleitoral marcou para o dia 26 de abril. Agora, a alegação vai ser economia agora? Aguardar aí para saber quais serão os argumentos, né, para pedir esse adiamento. Ele já falou que é da economia e aí depois, se isso for conseguido, aí depois ele pede a prorrogação do mandato dele. Eu quero ser biônico, né? Vamos consolidar a trapaça do presidente Toffoli, que é o único senador biônico. Eu acho que é impossível o Supremo mudar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Quem marcou o calendário foi o TRE, mas o TRE marcou o calendário diante de uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Falou, olha, o prazo é esse. É nesse período aqui que vocês têm que marcar a eleição. Então, eles marcaram atendendo... Que podia ser, inclusive, no mês de março. Aí a justificativa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Gilberto Giraldelli, falou, olha, março está muito em cima, então a gente vai marcar lá para o final de abril. Vamos aqui a algumas participações via WhatsApp. Vamos à tela. Bom dia. Os campos assombram desde os anos 80. Antero sabe bem disso. Poucos lembram de Quintela. São verdadeiros coronéis na política. Foi longe aí, Antero. Ave Maria. Esse agora foi longe, hein? Esse deve ser um militante dos tempos de 1982, né? Bom, então é o seguinte... Que é quando o Quintela foi assassinado. Tem quantos anos? Como é muito... Porque o Quintela, só para explicar para o telespectador, isso aí. Celso Quintela foi candidato do MDB à prefeitura de Várzea Grande. 82? 82. Quando o Júlio Campos foi eleito governador. Governador. E o Jaime foi eleito prefeito. Entendeu? E o Celso Quintela denunciou fraude de urna que estava sumindo no Rio, de não sei o quê, etc e tal. Celso Quintela foi assassinado. E tinha uma montanha de provas, pelas informações de Sobre a fraude? Sobre a fraude. Sim, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a fraude. Eu fui até o Tribunal Superior Eleitoral acompanhar a sessão. Naquela época, fui candidato a vereador em Cuiabá. O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a fraude, mas reconheceu também a prescrição. Quer dizer... Quando termina a sessão, inclusive, o Gilson de Barros levanta-se na sessão do Tribunal Superior Eleitoral e fala assim: Getúlio Dias estava certo. O judiciário é a latrina do executivo, ou seja, a privada, né, do executivo. A prescrição é maior que a moral. Aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Vossa Excelência está preso, determina a prisão e tal. Aí todos nós do MDB, que estávamos lá acompanhando a sessão, nos declaramos presos. Estavam lá eu, Dani de Oliveira, Márcio Lacerda, Paulo Nogueira, Gilson de Barros. Então tá bom, você vai prender o Gilson, vai prender todo mundo. Aí ficou aquele bafafá, não prendeu ninguém. Saímos de lá, a fraude foi reconhecida como tendo existido, mas quem tinha prescrito. Daí a frase do Gilson. A prescrição é maior que a moral. Agora, impressionante a memória do telespectador, porque isso foi em 1982. Eu me lembro bem desses fatos porque eu vivi.
Eu vivi esses fatos. Eu estava lá na sessão. 1982. 82. O candidato do MDB era o Padre Pombo, né? E o Quintela enfrentou Jaime Campos na prefeitura de Várzea Grande. E o Quintela foi assassinado. Né? E até hoje não ficou muito esclarecido o assassinato do Quintela. Evidente que foi por causa... Na época falava-se, inclusive, que o segurança do Quintela foi comprado e que o segurança do Quintela teria sido o responsável pelo assassinato. É visitar os jornais da época. Evidente que uma candidatura ao Senado vai trazer... E a fraude lá em 1982 não foi, né? Só lá na eleição de Várzea Grande, né? A fraude foi no estado todo. No estado todo. As urnas boiavam no Rio Cuiabá. Não é isso? A lenda narra isso. Os mortos votavam assim, freneticamente, né? Cheio de voto fantasma. As pessoas faziam, assim, não tinha esse controle tecnológico que tem hoje, né? Então tinha pessoas que tinham título em Cuiabá, Livramento, Poconé. Ou outras. Santo Antônio. E não tinha também essa fiscalização tão forte, quando tem não só o controle tecnológico, não tinha, mas não se fiscalizava, não tinha as pessoas também fiscalizando. Olha, ainda falando sobre... E eles eram muito fortes desde aquela época. Ainda falando sobre eleições, a gente falou sobre o Senado, e ainda falando sobre essa eleição suplementar, o Jornal do Meio Dia recebeu ontem o líder da bancada mato-grossense na Câmara, o Neri Geller, e ele falou sobre a eleição suplementar ao Senado. Vamos conferir um trecho desta entrevista. Deputado, por falar no ex-ministro Blairo Maggi, o senhor teve um encontro com ele recentemente, me parece que um almoço. E Blairo Maggi teria ficado irritado uns dias atrás, quando teve uma reunião dos irmãos Jaime e Júlio Campos, com o prefeito Emanuel Pinheiro, com o deputado Neri Geller, e aí alguém teria dito lá nessa reunião o seguinte: olha, nós temos que encontrar um candidato para enfrentar os tubarões. E aí Blairo Maggi queria saber o seguinte: espera aí, quem são os tubarões? E aí, deu para resolver aí esse mal-entendido? Lúcio, com Blairo Maggi? Primeiro, dizer a satisfação de estar aqui conversando, inclusive, sobre política e desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Me orgulho muito de ser coordenador da bancada. A nossa bancada é a bancada mais coesa do Brasil, é uma das que mais conseguiu liberar recursos e uma das primeiras a conseguir ajudar o seu Estado pelo país afora. Vou dar um exemplo na área da saúde. Nós conseguimos ajudar o Estado de Mato Grosso. Com relação à questão da política, eu sou presidente do partido, e, portanto, eu tenho legitimidade para conversar com todos. E aí, Blairo Maggi foi conversar com o senhor porque ele também é do mesmo partido. Não, Lúcio. O Blairo Maggi e eu temos uma relação que todo mundo sabe. É de anos e é de confiança mútua. Blairo é um grande líder e se ele decidir ser candidato hoje, ele seria o nosso candidato a senador, se tivesse essa mas posição. Publicamente ele se manifestou, que não gostou daquela expressão de tubarões. Queria saber quem eram os tubarões. Mas aí essa questão dos tubarões... isso aí tem que ser bem explicado e não tem nenhuma dificuldade. Eu defendo muito a produção porque ela gera emprego, ela gera renda, a agroindustrialização está acontecendo, o PIB do estado de Mato Grosso está crescendo muito em função da produção. Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos avançar agora e não segregar. Agora, eu almocei com o Blairo, conversei com o Blairo agora de manhã, converso com ele quase todo dia, assim como eu converso com o Jaime Campos. Tenho um carinho especial, um respeito pelo senador Jaime Campos e acho muito que a eleição passa pela capital do estado e por Várzea Grande. Então, política tem que conversar mesmo. O Blairo não foi só o Blairo que falou. O movimento todo foi lá em Camboriú quando fizeram 11 para Margarete, que é do meu partido também, que tem legitimidade de ser candidato também. Então, essa conversa de ter tido arranhado a nossa relação de amizade e de respeito mútuo, essa conversa fiada, não houve, pode pedir isso para o Blairo e com certeza a posição que ele pode ter com relação a barrões e tubarões, ele querer uma explicação, acho que isso é legítimo, mas isso não saiu da reunião que nós fizemos. Ao menos da reunião lá, o senador
Jaime Campos, senador, Júlio Campos e o prefeito Emanuel Pinheiro e também o Manuelzinho, inclusive enalteceram muito a liderança do Blairo Maggi naquela reunião que nós fizemos. Agora, deputado, o senhor falou aí um pouco da bancada, do trabalho que é feito pela bancada lá em Brasília, mas e o FEX, deputado? A bancada não pode ajudar a cobrar o FEX? O governo federal prometeu que ia pagar os 2 FEX atrasados a Mato Grosso. E aí? Até agora nada. Nayara, não, esse é um assunto também que eu falo com muita tranquilidade. Nós participamos dos principais temas nacionais, reforma da Previdência, estruturação da malha paulista, que vai acabar beneficiando muito o estado de Mato Grosso. Lá na reforma da Previdência foi feita, uma das promessas foi lá, né? Olha, vamos votar a reforma da Previdência que liberamos o FEX, não foi isso? Tem um acordo feito, se deixar concluir, eu vou conseguir explicar. Não, eu só estou tentando complementar, deputado. Não, mas fica à vontade, eu acho que tem que falar mesmo. Tem sim, e a imprensa de Mato Grosso acompanhou, foi liderado pela coordenação da bancada do estado de Mato Grosso, uma reunião grande, onde tivemos um café da manhã e tratamos de vários assuntos, liberação de recursos na saúde, liberação inclusive da renegociação das dívidas do estado de Mato Grosso, que é um grande avanço que nós tivemos, e teve a participação do governador Mauro Mendes e teve o compromisso sim do ministro e do presidente da República, para todos nós, para a bancada e nós estamos cobrando isso. Realmente esse recurso deveria ter vindo há 2 anos atrás, não veio. Agora, Lúcio, tem algumas coisas que muitas vezes a própria imprensa cobra muito que precisa vir o recurso, mas o recurso vem da onde? Então nós precisamos fazer a reforma do Estado brasileiro, não tem dinheiro hoje. Então a intenção do presidente Bolsonaro é repassar e o compromisso foi feito, infelizmente não foi cumprido. E esse compromisso nós vamos atrás. Agora o que nós estamos fazendo de forma prática? Isso que eu coloquei, o compromisso era em cima lá da reforma da Previdência. Não foi feito? Não, o compromisso foi na votação onerosa, que viria o recurso do repasse da sessão onerosa e viria também do FEX. Da sessão onerosa veio o recurso, que foi um recurso bastante razoável, que ajudou o estado de Mato Grosso e também os municípios, e do FEX, esse compromisso ficou aberto, não veio. Estão correndo atrás, Lúcio, e vocês estão acompanhando, ontem eu estava envolvido até altas horas da noite, na discussão da medida provisória 897, e nós estávamos também envolvidos na reforma tributária que está acontecendo. E nós precisamos definitivamente fazer o papel que o Congresso tem por obrigação de fazer a regulamentação da compensação da Lei Candir. Pois é, falando da reforma tributária, antes de entrar nesse assunto, queria que o senhor tecesse um comentário. O senhor acompanhou aqui, já estava aqui no estúdio com a gente, o comentário do Lúcio a respeito de uma fala do deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, que inclusive falou aí dos barões, do agronegócio, do setor das grandes do agronegócio, falando que suspenderam a cobrança do FETAB. O que o senhor tem para falar sobre isso, deputado? E ele complementou dizendo o seguinte, que as entidades do agronegócio estão se escondendo atrás da sociedade rural brasileira, que entrou com uma ação lá no Supremo pedindo a suspensão do pagamento do FETAB, só para complementar a história. Lúcio, e ele falou também da questão da sonegação fiscal. Sim. E eu acho que o governador Mauro Mendes e sua equipe estão fazendo um grande trabalho exatamente estancando isso. E da minha posição sempre veio que o principal gargalo não é aumentar os impostos. O principal problema nosso é a questão da sonegação fiscal. E o governador está corretíssimo, inclusive o Wilson Santos, se tiver sonegação, isso é crime. Isso precisa ser combatido. Sobre o FETAB, e o aumento da receita, ele precisa acontecer. Sobre o FETAB... O senhor é contra ou a favor dessa cobrança? Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Eu, num primeiro momento, fui contra. E vou falar por quê. Nós temos o FETAB 1, nós temos o FETAB 2, que foi criado para fazer infraestrutura e que foi criado para fazer casas populares para as pessoas mais humildes. E esse recurso foi desviado. Então, num primeiro momento, eu fui contra, na época do Pedro Táxi, quando o Pedro Táxi estava no auge. Nesse governo ainda tem Nesse governo, deputado? Eu mudei um pouco a minha visão, porque é o seguinte, e aí tem que ser justo com o governador que está sofrendo nesse momento muito desgaste, inclusive pelas posições que ele está tendo. Mas o governo está fazendo o dever de casa. Ele está aumentando a receita, ele está combatendo a evasão de divisa e está enxugando a máquina pública. Essa ação buscou o equilíbrio fiscal. Dos 8 meses da saúde em atraso,
para os municípios, que penalizava principalmente aquele pai de família, aquela criança que precisava de um posto de saúde, hoje está sendo ao menos colocado em dia. Então, eu Deputado, particularmente... de forma objetiva, é equivocada, então, essa ação lá no Supremo pedindo para suspender o pagamento do FETAB? Lúcio, eu não conheço a matéria. Nós falamos fora do ar aqui, eu não conheço essa ação, não posso dizer isso. Eu acho que se tem uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa, se até hoje ela foi cobrada, e já fazem quantos anos? Fazem 15, 16 anos, foi na época do Dante, é porque ele tem lastro constitucional. Tem que olhar isso e verificar exatamente de que forma que entraram. Eu não sou contra a cobrança do FETAB, não, e não tenho nenhuma dificuldade de falar aqui. Eu acho que o governo precisa sobreviver, tem que pagar folha, tem que fazer educação, tem que fazer saúde, mas tem que também cortar os privilégios. Qual é a posição do deputado Neri Geller, a posição do PP sobre quem deve ser o candidato ao Senado? O PP pretende apoiar quem? Vai apoiar o Otaviano Pivetta? Ou vai apoiar um outro nome defendido aí pelo agrupamento de Emanuel Pinheiro, Júlio Campos? Qual vai ser a posição do PP? A posição do PP ela está bem clara e bem definida. Nós podemos ter candidatura própria, sim. Tem o nome ainda, Blairo Maggi, pelo que se verifica, não é candidato, tem o nome da Margarete, e lá na frente pode surgir outro nome, inclusive o meu. Sem muito rodeio. Nós vamos escutar a classe política, eu particularmente como presidente do partido vou ouvir a bancada, inclusive o senador Jaime Campos, vamos ouvir o Blairo Maggi, nós vamos ouvir o Manuel Pinheiro, com quem eu tenho uma relação muito boa, e nós no momento certo o partido, nós fizemos uma reunião na semana passada, e no momento certo o partido vai se posicionar com candidatura própria ou apoiando. Nós vamos participar da discussão. Estamos discutindo com Nilson Leitão, com Jaime Campos, com Júlio Campos, com o Neurilan. O Neurilan foi na minha residência essa semana, lá em Brasília, nós conversamos bastante, nós temos uma proximidade pelo trabalho municipalista que estamos fazendo. Então, no momento certo, o Partido Progressista vai participar e acho que vai ajudar a definir a eleição da candidatura ao Senado, se ela se consolidar. Então, no momento certo, o partido, antes das convenções, vai se posicionar e vai tomar uma decisão com candidatura própria, com apoio ou com posições. Então, o deputado aí disse que, inclusive, pode ser esse candidato ao Senado. Mas eu queria pegar um ponto do Neri, o seguinte, mas está querendo, tudo bem, tem que pagar, mas está querendo com que dinheiro que vai pagar? Olha, com dinheiro que pegou de Mato Grosso. O que o Mato Grosso está querendo é a devolução do dinheiro de Mato Grosso. Porque é o seguinte, Mato Grosso cobrava 17% de ICMS sobre a soja, enfim, sobre todos os produtos agrícolas. 17%. Aí veio a União e falou assim, nós vamos fazer a Lei Candir, mas fiquem tranquilos, nós vamos criar o Fundo de Compensação. E daí que surgiu o FEX. E essa Lei Candir é para compensar o que o Estado deixa de arrecadar. O Estado hoje deixa de arrecadar 7 bilhões por ano por causa da Lei Candir. E a União devolve nesse fundo, que é de descompensação, 400 milhões. Ou seja, devolvia. Então, com qual dinheiro que vai devolver para o Mato Grosso? É com o dinheiro que roubaram do Mato Grosso. Isso é um direito do Mato Grosso. Eu acho que a bancada tem que lutar por isso. Mas quero aqui abrir um parênteses para reconhecer. Eu acho que o Neri vem fazendo um grande trabalho em Brasília e tem ajudado muito o Estado em Brasília. E não foi como fácil, coordenador da bancada federal. E não foi fácil tirar dele ontem na entrevista de que ele não era contra a cobrança do FETAB. Foi difícil, né? Foram ali umas 3 ou 4 perguntas para ele acabar dizendo que não era contra a cobrança do FETAB. Mas, de outro lado, tentou poupar as entidades do agronegócio, que o deputado Wilson Santos diz que estão por trás aí daquela ação no Supremo. Da Sociedade Rural Brasileira. Daquela ação, da Sociedade Rural Brasileira, e teve um desdobramento já, aquela posição do deputado Wilson Santos. O portal Gazeta Digital publicou ontem que o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, atendendo a um pedido do deputado Wilson Santos, telefonou para o ministro Gilmar Mendes, que é o relator aí dessa ação lá no Supremo Tribunal Federal, tentando aí marcar uma audiência, né?
para pedir lá, olha, ministro, deixa o FETAB sossegado, não mexe com o FETAB. Agora, é interessante também ali registrar que o deputado Neri Geller falou, olha, para definir essa questão do Senado, vamos conversar com bastante gente, com Emanuel Pinheiro, com Júlio Campos, com Jaime Campos. E olha, nessa reunião que Blairo Maggi teve com ele, o deputado não admitiu, né? Mas ele levou, sim, um puxão de orelha do ex-ministro Blairo Maggi por causa do seguinte, porque nessa reunião lá de Emanuel, Júlio, Jaime, Emanuelzinho, Neri Geller, falaram lá o seguinte, olha, precisamos de encontrar alguém para enfrentar os tubarões. E Blairo Maggi foi perguntar o seguinte, já tinha perguntado até pela imprensa, olha, quem são esses tubarões que eles querem enfrentar? Olha, antes do intervalo, vamos aqui rapidamente ao WhatsApp, mensagem do nosso telespectador. Oi, bom dia, Antero, Lúcio, a nossa elegância, Nayara, esses campos acham que o Estado... Que você ia pegar. Esses campos acham que o Estado de Mato Grosso são deles, eles querem mandar. Vamos dar resposta a eles. Ele não aceita ter perdido quase 200 mil votos de diferença para a senadora Selma Arruda. José Carlos Magalhães, do bairro Osmar Cabral, fora Campos, ele ainda fala. Tem mais participação aqui. Bom dia, Antero, atualizando as notícias em geral. É o professor Aurélio, do IFMT, ele diz que foi seu colega, Antero, de infância no Colégio Salesiano. Eu disse ontem, o Aurélio foi nosso ponta-direita no Colégio Salesiano. Grande figura, o Aurélio. Né? Professor hoje de uma das melhores instituições de ensino de Mato Grosso, o IFMT. Olha, tem gente mandando mensagem sobre o processo de cassação do vereador Abílio Júnior. A gente vai falar disso após o intervalo, viu? Continua aqui com a gente. Antes do intervalo, vamos conferir o trânsito aqui na capital. Vamos ver aí qual que é a região do trânsito através das câmeras da CEMOB. Temos aí a Moinho, né, a estrada do Moinho. A câmera virou agora, mas próximo ao FMT, trânsito tranquilo ainda. Agora 6 horas e 37 minutos, a gente já volta e vamos falar aí do processo de cassação do Abílio. Voltamos com a notícia de frente e confira agora um recado. Gente, a gente precisa conversar sobre o sarampo. E antes que você diga que é uma doença boba, saiba o seguinte, o sarampo pode matar. Vacinar é a solução, aliás, a única. Por isso, o Ministério da Saúde vai vacinar crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade contra o sarampo. Neste sábado agora, dia 15 de fevereiro, é o dia D da vacinação. Se existem pessoas na sua família dentro dessa faixa de idade, marque na sua agenda. No sábado, vá até uma unidade de saúde mais próxima e leve a caderneta de vacinação. Atenção! Quem já tomou as 2 doses da vacina não precisa se vacinar. Também não acredite nas fake news que espalham por aí sobre as vacinas. Elas são seguras e é a melhor forma de se prevenir contra diversas doenças. Não corra o risco de ter que dizer adeus a um filho por causa do sarampo. Vacine. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Pois é, agora vamos falar do pedido de cassação do vereador Abílio Júnior, que já foi encaminhado na Câmara de Vereadores. O relatório da Comissão de Ética já foi distribuído na CCJ. Confira os detalhes com José Porto. Bom dia, bancada, e a você que nos acompanha aqui na Notícia de Frente. Pois é, a Câmara de Vereadores vive mais um episódio, um capítulo de muitas discussões, questões pessoais entre os vereadores e agora já o encaminhamento oficial para o processo de cassação do vereador Abílio Bruninho Júnior, do PSC. Na sessão desta quinta-feira foi feita já a leitura em plenário, após, na quarta-feira, ser aprovado o relatório da Comissão de Ética pedindo a cassação do vereador por uma série de problemas, acusações, quebras de decoro parlamentar.
Há acusações ainda entre ele e outros vereadores. O vereador que acusou o Abílio de ter feito ameaças de morte, que parece ser aí acusações e ameaças rotineiras perante os vereadores, de boa parte deles aqui no Legislativo cuiabano. Abílio Júnior se coloca numa posição de vítima, diz que é perseguido político porque combate a corrupção e não aceita como as coisas são colocadas por alguns vereadores na Câmara de Cuiabá. E sobra acusações para a maioria dos políticos que, segundo ele, mantém um sistema já de muito tempo de corrupção na Câmara de Vereadores. Também alega que há negociações de votos para sua cassação, mas ele reclama que mesmo o procedimento já ser distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça, que ele não teve acesso ao relatório da Comissão de Ética e que ainda não teria nenhuma informação oficial, nenhuma notificação para fazer a sua defesa. Não fui nem notificado do relatório, não me deram acesso ao relatório, já fiz a solicitação, não me entregaram cópia do relatório, não me trouxeram nenhum material para que eu possa começar a minha defesa. Eles estão acelerando o processo, mas não me dão os dados que eu preciso para fazer minha defesa. E eu preciso, não só daquela leitura em vídeo, eu preciso do documento do relatório para chegar e entrar na justiça contra esses corruptos que estão tentando caçar o meu mandato. O medo ajuda a preservar a vida, mas eu tenho medo de poucas coisas nessa vida. O medo nunca fez parte da minha vida. Sempre andei de cabeça erguida. Sempre tive coragem em todos os momentos da minha vida, principalmente para tocar o meu mandato parlamentar. Comigo não funciona nenhum tipo de pressão. Aqui, quanto mais pressão tem, mais o pau pega. Por outro lado, o presidente da mesa diretora da Câmara, o vereador Misael Galvão, que garante toda a autonomia das comissões, não só de ética, mas também a CCJ, para análise e os encaminhamentos. Mas em tempo recorde, a CCJ já recebeu, nesta quinta-feira, o relatório da Comissão de Ética para instaurar os procedimentos. A partir dessa quinta, ou seja, ontem, já está valendo, já ficou valendo o prazo de 15 dias para a análise da CCJ. E o presidente que vai colocar tudo para ser encaminhado na Câmara, que é um momento ruim para o Legislativo, mas que precisa ser feito devido a uma série de problemas que a Câmara vem enfrentando com esses procedimentos. Já determinei o encaminhamento para a CCJ e o prazo já corre a partir de hoje. É uma questão de urgência, presidente, nesse caso? Não, não é questão de urgência, até é o trâmite legal que tem que ser respeitado e o vereador Abílio tem toda a ampla defesa, nós temos essa preocupação, nós demos a liberdade à CCJ, à Comissão de Ética, para que ele pudesse ter todo o direito da ampla defesa e agora também o processo da CCJ tem os prazos a ser respeitados e também tem que respeitar o direito da ampla defesa do vereador Abílio Júnior. Então, nós temos essa preocupação, a Procuradoria desta casa também tem acompanhado este processo, esses processos também, e na realidade agora segue para a CCJ vai ter o seu tempo de avaliação e depois que a CCJ devolver dentro dos prazos legais, que pode ser até 15 dias, entendeu? Aí assim que chegar, aí nós temos o prazo para encaminhar para o plenário. Com as imagens do Nilton Oliveira, José Porto para a Notícia Diferente. E esse assunto é o destaque do Lúcio Sorge. Então vamos para o seu destaque, está chegando muita mensagem aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai à participação do telespectador. Lembrando que você pode participar pelo 99987-2151. O telefone está aí no seu vídeo. Lúcio? Vou continuar falando aí sobre esse espetáculo deprimente patrocinado pela Câmara Municipal de Cuiabá, por essa comissão de ética, de antiética, ou como o Antero falou aqui no início do programa, de coveiros da ética, porque o que acontece hoje
nessa casa administrada pelo vereador Misael Galvão, que há muito tempo é chamada de Casa dos Horrores. O que acontece lá hoje envergonha os cidadãos de bem. E o vereador Abílio Júnior, né, que é alvo deste processo lá na Câmara, eu quero só destacar aqui hoje o que ele falou sobre quem apresentou o relatório, sobre o vereador Ricardo Saad, né? O que um disse para o outro e o outro disse para um. E aí o telespectador aqui da Notícia de Frente faz a reflexão dele, pensa bem, né? E tira a conclusão. Abílio chamou Saad de corrupto e escória. Aí, num dos trechos da fala do vereador Abílio Júnior, ele diz o seguinte, abre aspas, o que você acha que está acontecendo quando um médico pede a cassação de um vereador que está fiscalizando a saúde? Um médico de grande credibilidade na cidade, que eu já vi, disse Abílio Júnior, várias vezes, cobrando a fatura, né, no corredor do secretário de governo lá na prefeitura de Cuiabá. O Hospital Santa Helena é o que mais recebe recurso da prefeitura. Claro, tem um grande cobrador, disse o vereador Abílio Júnior, que também disse o seguinte, olha, eu não generalizo, existem bons vereadores dentro da Câmara de Cuiabá. Abílio Júnior continua, mas Toninho de Souza, Chico 2000, Ricardo Saad, Luiz Cláudio, Juca do Guaraná, Adevair Cabral são as piores classificações de vereadores da Câmara de Cuiabá. Estou enfrentando corrupto, bandido, ladrão. Estou enfrentando a pior escória da política de Mato Grosso. Declarações do vereador Abílio Júnior, que enfrenta um processo aí na Comissão de Ética porque resolveu cumprir a obrigação dele como vereador, de fiscalizar o que estava errado. No caso lá da CPI da Saúde, que acabou deflagrando uma operação do Ministério Público, prenderam o secretário de Saúde, Ruarque Douglas Correia, no que foi denunciado um gigantesco esquema de corrupção com o dinheiro público, tirando esse dinheiro da saúde de Cuiabá para enriquecer um pequeno grupo de pessoas, empresas que usavam o dinheiro da saúde. E aí o vereador Ricardo Saad, ele deu uma resposta, ele falou, olha, não sou corrupto, não furo fila. Aí, dirigindo-se ao Abílio, falou, não sou igual ao senhor, enrustido, o termo que o vereador Ricardo Saad usou. E Ricardo Saad continua, não me escondo atrás do meu avô ou de quem quer que seja da igreja. Agora, só porque não lhe agradei, o senhor errou o tempo todo, sinto muito, fecha aspas, é a declaração do vereador Ricardo Saad. Agora, o vereador Ricardo Saad falou assim, o senhor errou o tempo todo. Espera aí, fiscalizar é errar? É isso? Não pode, então, fiscalizar? Quem fiscaliza aterroriza? Essa é a linguagem lá na Câmara Municipal de Cuiabá? Por que isso? Não pode fiscalizar? É por isso que o vereador Abílio Júnior incomoda? Estão querendo o quê? Já foi citado aqui no programa Notícia de Frente, estão querendo o quê? Arrumar um jeitinho de anular a Operação Sangria? Por quê? Tem muita gente que pode aparecer aí nessa Operação Sangria. E aí o Abílio Júnior também colocou o seguinte, olha, não é muito fácil combater a corrupção, enfrentar o prefeito e seus maus vereadores. Vereadores que estão aqui prejudicando a saúde de Cuiabá e que só querem fazer aquilo que o Palácio Alencastro manda. É isso? Trabalharem assim como garotos de recado lá da Prefeitura de Cuiabá, na Câmara Municipal. Então,
esse daqui é o meu destaque de hoje. Eu quero concluir ele daqui a pouco, mas você me dizia aqui que temos mensagens. Tem muita mensagem. Tem. Não, mas né, antes eu quero só, antes das mensagens, eu acho que é importante, Lúcio, para até responder aí o seu comentário. Eu recebi ainda não o relatório total, mas já recebi trecho do relatório. O relatório do vereador Ricardo Saad é deprimente, é vergonhoso. É um relatório para proteger bandidos. É um relatório para proteger a organização criminosa da Orcrim. Da Sangria. Da Sangria. Olha, vejam o que ele escreve no relatório. Eu vou ler. Quem escreve isso aqui é o Ricardo Saad. Temos a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde. Foi criada conforme resolução tal, devidamente publicada no Diário Oficial. Como confirmado em depoimento pelo vereador Dr. Xavier, o documento deu prazo de 20 dias para que o vereador representado, Abílio, pudesse solicitar documentos e coletar dados, e que os fatos ocorridos no Hospital São Benedito se deram cerca de 3 meses após a criação e deliberação da referida comissão. Você entendeu, né? Que a CPI, criada por mais de 90 dias, e que o vereador tinha prazo para investigar só de 20. Sendo assim, o representado usou de um documento sem validade, pois o documento que autorizava o vereador já estava fora do prazo da utilização. Porém, ainda assim, o vereador representado adentrou ao Hospital São Benedito alegando ter autorização da CPI, o que não tinha. Constrangeu e coagiu funcionários, conforme várias testemunhas informaram em seu depoimento. Ou seja, o relatório do Saad é claramente defendendo os bandidos que roubaram o Hospital São Benedito. É claramente defendendo os que sumiram com o dinheiro da saúde. Antero, E querem punir o Abílio porque ele conseguiu um documento que levou para a cadeia o Ruarque. Ele foi preso. Quer dizer, é mais grave aí, é mais grave ter um grave. Documento fora, vamos supor que seja verdade isso daí, eu não sei se é. Não, que é seja. mais grave ter um documento fora da validade para fiscalizar do que a roubalheira que estavam fazendo e que acabou sendo denunciada e que resultou na Operação Sangria. E é essa canalice que estão tentando proteger. Será que é isso? É isso. Será que é isso? É isso. Eles estão tentando fazer isso para... Olha, eu não tenho mais dúvida que o advogado Abílio tem que entrar no Ministério Público Federal e pedir a prisão dos 3 vereadores. Que é isto? Isso aqui é uma tentativa de obstrução da justiça. Cuiabá precisa recuperar a capacidade da indignação. Fora a indignidade. Quando o povo votou no presidente Bolsonaro, votou contra a corrupção. Isso aqui é claramente indícios de que a Câmara pune quem quer investigar a corrupção. Estão se pegando numa questão de data, e aí é o seguinte, olha, a corrupção não tem tanta importância assim, porque ele foi lá para investigar isso, o que estava errado. E aí é o seguinte, olha, o vereador errou por causa disso, ele usou um documento fora da validade. Ou seja, era para deixar os esquemas de corrupção continuarem funcionando? Pois é. Como o Ministério Público denunciou? Eu dizia ontem aqui que eu admirava, disse anteontem, aliás, que eu admirava e tinha respeito pelo vereador Saad e acreditava que o relatório dele, que ele jurou que seria imparcial, por isso que o vereador Diego alertou da tribuna, quem que ajudou o senhor a fazer esse relatório. Esse relatório está beneficiando uma organização criminosa. E está. Pelo menos tentando. Esse relatório é vergonhoso, né? E eu quero dizer o seguinte, eu não sou fã do Abílio, não. Eu acho que aquela coisa do Abílio gravar a colega está errado, mas não merece a cassação por isso. Né? E se ele fosse candidato a prefeito de Cuiabá, não teria meu voto. E merece ser. Agora, como fiscal, ele é bom. Ele levou para a cadeia esse povo e está provado que tinha corrupção na saúde. E aí querem punir o investigador. O Ministério Público tem que atuar nisso, tem que entrar nisso, tem que punir. São os bandidos que protegem bandidos.
na Câmara de Cuiabá. Quer dizer, querem caçar ele porque ele foi investigar a corrupção e o grande crime atribuído a ele é que o documento que ele tinha nas mãos da CPI já tinha vencido, não é isso? Pois não, Nayara? Não, a gente vai aqui para as mensagens, mas tem gente falando aqui, olha, calma, se a Abílio for caçado, ele vai ter um cargo na igreja. Antero, esse Abílio é louco. Para os nossos telespectadores, só para lembrar, né, Lúcio, vocês estão falando aí da Operação Sangria. Quantos danos e até mesmo mortes não causou aí a Operação Sangria? Hoje a gente vê como está a saúde aqui, principalmente a saúde básica do município. Não tem remédio, não tem atendimento, não tem médico. A TV Vila Real mostra isso todos os dias. Ontem também não foi diferente. No Jornal do Meio-Dia passou a matéria de que uma criança não foi atendida porque não tinha pediatra. Mandaram ela embora para casa, Antero e Lúcio. Isso daí é um reflexo de tudo Operação que Sangria, foi a todo Operação esse desespero com a Operação Sangria, porque tem figuraças na Operação Sangria. Gente muito importante, gente muito próxima dos bacanas. E olha, não é num poder só não, hein? Não é num poder só não, né? Gente próxima de autoridades, não é isso? Então é por isso que estão tentando enterrar essa Operação Sangria. Olha, vamos aqui às mensagens. Bom dia, Nayara, Antero e Lúcio. Parabéns pelo excelente programa. Olha, não sei como o Ministério Público deixa uma quadrilha atuar abertamente na Câmara Municipal de Cuiabá. O que é mais grave, as custas do dinheiro público. Não sei de quem tenho mais vergonha, se da Câmara ou do Ministério Público, que fecha os olhos para esta vergonha que se tornou esta casa. Quem, em tese, deveria tratar dos interesses públicos é o Maurício do Poção. Mais uma mensagem. Bom dia, meu nome é André. Alguém tem que avisar o vereador Toninho de Souza e seus comparsas de que quem paga o salário dele é o povo e não o prefeito. Mais uma mensagem. Bom dia, trio. Se possível, que essa Casa dos Horrores não tem noção do que estão fazendo, eu não sou contra nem a favor do Abílio, até porque eu não conheço. Eu sou a favor do que é justo e correto. O vereador que eles querem caçar está cumprindo a risca para que o que ele foi eleito fiscalizar, seja atos do prefeito, das secretarias, das UPAs, das policlínicas, pronto-socorro e outros que pertençam à gestão do município. Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer nada contra esses corruptos, o que são, porque quem anda e apoia corrupto também é o Marcos de Várzea Grande. Tem isso daí só vai resolver o seguinte, o Antero já colocou aqui, o Ministério Público precisa agir e uma outra coisa. É preciso o seguinte, é preciso pressão popular em cima dessa turma. Precisa da pressão popular lá nas redes sociais? Precisa, é muito bom. Agora o seguinte, precisa que a sociedade se organize e vá lá na Câmara pressionar para que eles corrijam o que eles estão tentando fazer. Porque, olha, lá nas redes sociais, os adjetivos que estão sendo usados para essa turma, olha, a pessoa é o seguinte, para não se envergonhar com isso, ela tem que ser assim, muito cara de pau, entendeu? Tem que fazer muito uso de óleo de peroba, porque, olha, é mais ou menos assim o seguinte, nessa linha aqui do que o vereador Abílio Júnior colocou. Falou, olha, eu estou aqui enfrentando corrupto, bandido e ladrão. E tem gente o seguinte, olha, tem gente que fala que estão dizendo tudo isso, todos esses adjetivos que estão lá na rede social. Ou na própria imprensa é porque também. Sentem inveja. Mas espera aí, inveja? Inveja do quê? Alguém tem inveja de ser chamado de corrupto, de bandido, de ladrão? Alguém tem inveja de ser chamado de capacho? Espera aí, alguém tem inveja disso? Menos, não é? Menos. Vamos ao vivo? Parece que a gente tem informações ali da região central. Vamos com Oliveira, que traz informações da Bispo. A estação, de novo, foi depredada nesta manhã. Vamos então com o repórter Oliveira Júnior.
Temos já imagens ali da região central da Bispo. Temos. Oliveira, bom dia. Como que está a situação por aí? Bom dia, Nayara, bom dia a você que acompanha o programa Notícia de Frente. Lúcio, Antero, você telespectador. Mais uma vez a Estação Bispo foi atacada por vândalos esta madrugada. Esta porta onde o Valdir está entrando aqui está estragada, arrombada, então não havia qualquer maneira de impedir a entrada dos vândalos que invadiram a estação e roubaram, furtaram desta vez 2 monitores e um terceiro que está ali na parede. Eles tentaram arrancar, você vê nas imagens exclusivas aqui do Valdeir, que não conseguiram. Espelho quebrado, estação danificada, prejuízo para o usuário do transporte coletivo, para a empresa, para a MTU e um problema claro de falta de segurança. O que chama atenção, Nayara, Lúcio, Antero, você telespectador, é que é o 5º ataque a estações e equipamentos do transporte coletivo aqui na capital. Em janeiro ocorreu, inclusive, atearam fogo numa barraquinha daquela onde se faz o carregamento dos cartões lá no CPA 3. Depois atacaram ali a estação Alencastro, que fica em frente à prefeitura de Cuiabá. Depois em Ipiranga e 2 vezes aqui na Bispo. É a 2ª vez que atacam a estação Bispo. Da primeira vez, há cerca de 10 dias, um usuário de drogas, inclusive tornozelado, estava com uma tornozeleira no pé, foi mostrado inclusive aí as imagens do circuito interno. Ele atirou uma pedra e quebrou uma dessas portas de vidro aqui da estação Bispo. Este módulo aqui é o que dá acesso às linhas que vão para a região do CPA. Os vândalos levaram 2 monitores, apesar de ter câmera de segurança. O Vander vai mostrar. Certamente o pessoal da segurança da MTU e das empresas vão usar essas imagens, repassar à polícia para tentar identificar o autor ou autores deste ato de vandalismo. Da primeira vez, as imagens foram divulgadas exaustivamente e até agora o homem que provocou esse dano não foi preso. Lembrando, Antero, Lúcio, Nayara, que ontem à tarde, às 5 horas, a Polícia Militar inaugurou uma base, né? Um mini comando aqui na rua de trás, na Ricardo Franco, no centro histórico da capital, com mais de 20 policiais que vão andar de bicicleta, vão ter viatura própria. E não adiantou nada, né? Os vândalos continuam agindo aqui na região central da cidade, causando prejuízos para a prefeitura, para as empresas de ônibus e principalmente para o usuário. Como é que o usuário que está sentado aqui agora vai saber que horas que o ônibus vai passar? Porque esses monitores serviam para isso, para informar o cidadão. Não é para ninguém ficar assistindo novela, não. E agora, como é que fica? Uma palavra aí às autoridades policiais. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Obrigada pelas suas informações. Tem que colocar segurança ali urgente nesses trechos que foram revitalizados nesses pontos aqui na capital. A gente vai para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente. Agora são 7 horas e 5 minutos. Voltamos com a notícia de frente, agora 7 horas e 6 minutos, 25 graus. Vamos para o destaque de Antero. Vamos antes aqui ao trânsito, então. Temos imagens aí da região da Morada do Ouro, é isso? Temos imagens aí, o trânsito tranquilo neste momento. Vamos direto para o destaque do Antero Paes de Barros. Olha, meu destaque é o seguinte, que ontem a Câmara Especial do Tribunal de Justiça, que é formada por 13 desembargadores, deveria votar ontem o aumento do número de desembargadores de 30 para 39. São 9 cargos de desembargador que o projeto está sendo discutido. Desses 9 cargos, 7 serão preenchidos por juízes de carreira, por merecimento e por antiguidade também. E aí tem todo um critério lá para o preenchimento desses cargos. Um dos cargos será preenchido pela OAB e um dos cargos também pelo 5º Constitucional do Ministério Público. Os nomes já começam a ser ventilados. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: Mato Grosso vai precisar aumentar em quanto o 12º
para abrigar 9 desembargadores. 9 desembargadores. Vai precisar gastar o que de construção dentro do Tribunal de Justiça? Vai ter ou não vai ter que fazer investimentos dentro do tribunal para criar mais 9 gabinetes? Quantos funcionários terão que ser contratados? Porque o desembargador, ao tomar posse, ele toma posse com todos os cargos de confiança que tem cada desembargador. É normal que ele leve para auxiliá-lo as pessoas com as quais ele convive juridicamente e que possam ajudá-lo na confecção dos votos. Isso tudo custa quanto? Isso está previsto no orçamento do Estado? Bom, se está previsto, significa que o Tribunal de Justiça vinha ganhando muito mais dinheiro que o necessário. Se não está previsto, significa que vai ter que aumentar o duodécimo para o Poder Judiciário? Esse aumento do duodécimo para o Poder Judiciário vai ser de quanto? Num instante em que o servidor público não tem aumento da RGA, não é aumento, não tem a reposição geral anual da inflação, o que existe no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não faz esse tipo de controle. Os funcionários do Tribunal de Justiça têm a reposição geral anual. Os desembargadores tiveram os seus salários reajustados de acordo com o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí? Quer dizer, o Poder Executivo, o funcionário do Poder Executivo tem que ser condenado ad eternum a não receber RGA porque vai custar mais. Ah, mas assim funciona melhor a prestação jurisdicional ao Estado. Não é importante a prestação jurisdicional? Claro que é, mas também o Executivo precisa de condições de fazer funcionar melhor a saúde, a educação, a segurança, de fazer funcionar melhor as estradas. Quantos estados têm 39 desembargadores? O Superior Tribunal de Justiça, que julga o Brasil inteiro, tem 33. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso precisa de 39 desembargadores? Quanto custa essa conta? E aí isso tem que ser debatido dentro do Poder Judiciário. Será que não há ninguém lá para entender que o Estado é uma responsabilidade de acertar diante da lei de responsabilidade fiscal, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário? Ou o Judiciário é só para fazer a conta e mandar para o Legislativo pagar? Sinceramente, eu sou a favor do melhor funcionamento possível da instituição Poder Judiciário. E o nosso tribunal tem um perfil de ser célere com os 30 desembargadores. O nosso tribunal funciona bem. As coisas não ficam paradas no Tribunal de Justiça. Divulgam aí relatórios do CNJ de que estão bem no desempenho. Primeiro colocado no Brasil, e estão. Quer dizer, mas pode melhorar. Pode, seria bom se Mato Grosso tivesse condições. Nessa crise da qual Mato Grosso ainda não saiu, neste momento, desculpa, é brincadeira, é não pensar no Estado. Olha, antes de encerrar, só mais algumas mensagens, o pessoal falando ali da Bispo. Bom dia, Nayara, tem que colocar segurança armado aí na Bispo e com direito a atirar no ladrão. Casimiro falando. Mais gente participando. Pessoal, a respeito de furtos e arrombamentos nas estações continuarão acontecendo, pois nos casos anteriores a polícia prendeu os infratores e na audiência de custódia soltou. É o Vanderlei. E olha, uma última informação aqui do GD, do Portal Gazeta Digital, é que hoje o presidente Jair Bolsonaro deve visitar Mato Grosso na entrega ali de 51 quilômetros da BR-163 que liga Moraes Almeida a Novo Progresso, no Pará, que fica a cerca de 1.100 quilômetros de Cuiabá. A conclusão da BR-163. Isso, e vai ser o primeiro encontro aí de Mendes, do governador Mauro Mendes, com o presidente Jair Bolsonaro, depois ali da troca de farpas em relação a zerar o ICMS, né? Tem uma nova... e o governador que cobrou FEX também, tem quando uma o presidente nova falou isso. descontribuição do presidente Bolsonaro para a Amazônia brasileira, né? Ele agora colocou o general Mourão como coordenador da Amazônia, o que é bom, o general Mourão conhece bem a Amazônia, mas é ruim ele afastar os governadores disso.
Ele assinou a portaria afastando todos os governadores da Amazônia na proteção da Amazônia. Isso é ruim. E é evidente que isso vai ser discutido nesse encontro. Vamos então para o final de semana? Sextou, embora. Sextou. Vamos, Até Lúcio. segunda. Vamos lá, bom dia. Um ótimo fim de semana vai para você. Corinthians sábado contra Pois São Paulo. é, e a gente vai curtir aí esse Sextou do Antero, que é animado, viu? E a gente encerra com imagens do trânsito na capital, a Avenida Miguel Sutil, ali no viaduto, na rotatória Dante de Oliveira. Tranquilo ainda, né? 7 horas e 13 minutos. Mais movimentado, mas ainda tranquilo essa região. Obrigada, gente. Até segunda.